A cidade do Vaticano é o menor estado do mundo em termos de tamanho e população, mas ainda assim é incrivelmente conhecida, muito influente e muito poderosa. Por causa do Papa e da Igreja Católica, é um estado incrivelmente rico que possui bilhões de dólares graças a doações e ao turismo. Apesar de tudo isso, o Vaticano ainda é um lugar muito secreto que esconde milhares de documentos, artefatos e muito mais do público em geral. Por meio de especulações, conspirações e vazamentos, obtemos informações suficientes para conhecer alguns desses segredos. Então é isso que vamos analisar hoje. Aqui estão 5 segredos obscuros que o Vaticano esconde de você. Os arquivos secretos do Vaticano são um vasto espaço subterrâneo que contém mais de 80 quilômetros de prateleiras com documentos relacionados à Igreja, o Papa e tudo relacionado ao catolicismo. Obviamente, com um nome como arquivos secretos, você presumiria que essa área é bem protegida e que ninguém de fora da Igreja pode entrar nela. Mas isso mudou no fim do século XIX, quando o Papa Leão XIII abriu os arquivos para pesquisadores do mundo todo. Esses arquivos existem desde o início dos anos 1600, então é possível que o Vaticano tenha removido documentos antes de abri-los aos pesquisadores. Além disso, certas partes dos arquivos secretos do Vaticano realmente continuam sendo um segredo. Nada datado após 1939 pode ser visto pelo público e há documentos ainda mais antigos que ninguém pode ver. O Vaticano sempre foi seletivo sobre o que divulga ao público. É difícil imaginar que eles não tenham eliminado documentos controversos que poderiam prejudicar a imagem da Igreja. Alguns teóricos da conspiração especularam sobre o que a Igreja esconde do público. Primeiro, o SSU inclui desde informações sobre Jesus até a misteriosa morte de João Paulo. Primeiro, é difícil saber o que o Vaticano esconde do público e quais documentos não querem mostrar, mas certamente estão lá. Em 2012, vários documentos vazados ao público revelaram informações comprometedoras sobre a Igreja, incluindo corrupção e chantagem. Esse foi apenas um vazamento, e ele revelou muito sobre o Vaticano e seus negócios. É difícil imaginar o quanto seria exposto sobre a Igreja se tudo fosse revelado um dia. É difícil afirmar com certeza, mas provavelmente seria bem mais do que se imaginava. No fim da Segunda Guerra Mundial, milhares de soldados nazistas tentavam fugir da Europa e evitar a captura. Para isso, muitos dos soldados usaram as chamadas linhas de rato, que eram um sistema de rotas de fuga que levava a países da América Latina onde eles estariam seguros. Essas linhas de rato eram apoiadas por membros da Igreja Católica, especialmente pelo bispo austríaco Alois Rudal, simpatizante do nazismo e admirador de Adolf Hitler. A Igreja Católica autorizou Alois Rudal a visitar soldados nazistas capturados. Ao invés de apenas visitar, Alois Rudal aproveitou para ajudá-los a fugir usando redes de fuga criadas por ele. Poucos anos antes, Alois Rudal era influente na Igreja Católica austríaca e frequentava regularmente o Vaticano. Ele usou esse poder para obter documentos de viagem da Organização de Refugiados do Vaticano. Ele chegou a fornecer passaportes oficiais do Vaticano a alguns desses soldados nazistas, para que eles pudessem se disfarçar de padres. Um dos homens libertados por Rudal foi Franz Stangl, ex-policial austríaco e comandante da SS. Enquanto comandante, supervisionou a execução de quase 1 milhão de pessoas, principalmente judias. Ele deveria ter sido julgado por isso imediatamente, mas como Rudal o ajudou a escapar, ele ficou foragido por mais 20 anos e só foi preso em 1967. Ele morreu na prisão 6 meses depois, o que significa que, por causa de Rudal, Stangl passou apenas meio ano na prisão por seus crimes. O Vaticano forçou Rudal a renunciar em 1952, mas não o puniu de fato. Eles se recusaram a comentar várias vezes, mas documentos sugerem envolvimento específico nessa situação e provável ajuda a soldados nazistas escaparem. O Vaticano manteve silêncio sobre sua relação ambígua com a Alemanha nazista durante e antes da Segunda Guerra Mundial. Mas é fácil notar que foi mais importante do que eles sugerem. Muitos simpatizantes nazistas, como Rudal, eram membros influentes do Vaticano, então não surpreende que tenham usado essa influência para ajudar os nazistas.
No dia 28 de setembro de 1978, o Papa João Paulo I morreu de ataque cardíaco após apenas 33 dias como chefe da Igreja Católica. Seu reinado foi dos mais curtos da história, e a Igreja afirmou que sua morte provavelmente foi causada por um ataque cardíaco que ele sofreu na noite em que faleceu. No entanto, nunca foi realizada uma autópsia, e isso, junto com alguns outros fatores, levou a várias teorias da conspiração em torno de sua morte. Uma das mais populares é que foi um trabalho interno realizado pelo Banco do Vaticano e pela máfia. O Banco do Vaticano é frequentemente investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e conexões com o crime organizado. O britânico David Yallop publicou em 1984 o livro Em Nome de Deus. O livro apresentou uma teoria de que o Papa sabia da corrupção e talvez quisesse acabar com ela. David Yallop apresentou uma teoria de que 3 arcebispos e 3 membros da máfia se uniram para eliminar o Papa, garantindo assim que seus negócios ilegais pudessem continuar. Esses membros específicos teriam muito a ganhar com o Papa fora do caminho, o que fortaleceu a teoria. Outros livros tratam do tema, e seria mais fácil ignorar se o Banco do Vaticano não estivesse envolvido em casos parecidos, mas está. Roberto Calvi foi presidente do Banco Ambrosiano, banco italiano que faliu em 1982, após escândalo de lavagem de dinheiro e ligação de Calvi com organizações ilegais. O Vaticano era acionista do banco e perdeu cerca de $1/4 bilhão depois que ele foi fechado, no mesmo ano em que o banco faliu. Calvi foi encontrado enforcado na ponte Blackfriars, em Londres. A princípio, a morte foi tida como suicídio, mas após contestação da família, o caso foi revisto e ficou com um veredito aberto, indicando suspeita. Calvi era membro da Propaganda Due, loja maçônica ilegal na Itália, conhecida como Frades Negros. Com Calvi encontrado na Ponte dos Frades Negros, muitos viram isso como um aviso da organização. Em 2003, a polícia da cidade de Londres reabriu e investigou o caso como assassinato. A maioria das pessoas agora acredita que havia mais do que aparentava na morte de Calvi, e outros acreditam que o Banco do Vaticano era responsável ou estava envolvido. Se esse for o caso, não é tão surpreendente pensar que eles fariam o mesmo com outra pessoa que não atendesse aos seus interesses. E se o Papa soubesse sobre a corrupção deles, isso realmente levanta uma questão séria em torno da sua morte. Por enquanto, tudo é especulação, mas se continuarmos perguntando, talvez obtenhamos respostas. Exorcismos são a prática religiosa de remover demônios ou entidades espirituais de outra pessoa. O Vaticano e a Igreja Católica raramente comentam esses eventos, apesar de serem reais e ocorrerem frequentemente. Afirmam que mais de 300 exorcistas no mundo realizam esses rituais semanalmente. Gabriel Amart é exorcista, já realizou mais de 70 mil exorcismos e escreveu vários livros sobre o tema. Ele disse que exorcismos são comuns na Igreja do Vaticano e que o Papa João Paulo II já fez vários pessoalmente. Em um de seus livros, Amart narra a história de Sabrina, jovem levada ao Papa em 2000. O comportamento dela foi considerado estranho no começo, mas depois que ela conheceu o Papa, mudou drasticamente e ficou totalmente bizarro. No livro, quando João Paulo apareceu, ela uivou. 10 pessoas precisaram segurá-la. Ela queria se atirar sobre o Papa. O rosto dela transbordava ódio, babava, blasfemava e tremia como uma fera prestes a atacar. O exorcismo não funcionou, mas ela foi curada por outro exorcista depois. No entanto, o Papa João Paulo II aparentemente realizou exorcismos bem-sucedidos no passado. Não se sabe quantos exorcismos ocorreram no Vaticano, mas o número deve surpreender muitos. O Vaticano evita comentar esses eventos e quase não usa o termo exorcismo. Com todas as evidências, é difícil negar que esses eventos ocorrem e que eles os aprovam e provavelmente financiam tais práticas. O Vaticano e a Igreja Católica são frequentemente acusados de encobrir crimes cometidos por seus membros. Existem casos documentados que provam que eles fizeram de tudo para garantir que o público não descobrisse as atrocidades que ocorrem na Igreja, incluindo escândalos de abuso sexual na Irlanda, Austrália e Estados Unidos da América, onde dezenas de padres foram acusados e condenados por assédio ou abuso de mulheres.
Sobreviventes vieram a público para contar suas histórias, mas também fizeram a pergunta: por que o Vaticano permanece tão silencioso sobre essas questões? O Papa Francisco ficou em silêncio, mesmo após pedidos de audiência de algumas vítimas. Sempre que o Vaticano fala sobre esses eventos, eles se referem a esses crimes como pecados e usam uma linguagem vaga que não aprofunda o assunto de forma alguma. O Vaticano também tem silenciado sobre essas questões. Porém, às vezes, eles nem condenam ou punem esses criminosos, mesmo quando alguns foram financiados pelo Vaticano. Um porta-voz do Vaticano disse que questões envolvendo igrejas nacionais não são da competência da Santa Sé, basicamente se afastando totalmente da conversa. Já fizeram isso outras vezes. E é assustador pensar nisso. Se encobrem ou ignoram esses crimes, provavelmente fariam o mesmo com outros tão graves ou piores. E é isso para este vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Eu tento fazer um vídeo parecido com este toda semana, então se você quiser se inscrever para acompanhar, pode fazer isso. Você pode me seguir no Instagram ou no Twitter, ambos são Deburk321 e o Vaticano. Se você está assistindo isso, por favor, não me mate. Eu tenho coisas para fazer na próxima semana. Eu realmente agradeceria, mas como eu disse, isso é tudo por agora. Como sempre, até a próxima.